Salve galera do canal Conversa Geográfica. Sou o professor Gabriel e no vídeo de hoje falaremos sobre o importante tema da geografia que se refere ao fuso horário. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Então, dando início ao assunto, é importante destacar que fuso horário se refere a toda área delimitada por dois hemisférios, onde temos como base a curvatura da Terra, correspondente a 360 graus, e cada fuso horário corresponde a 15 graus, onde esse cálculo é realizado a partir do movimento de rotação da Terra, que corresponde ao movimento que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. O horário solar é diferente do horário político, que pode ser ajustado pelos países de acordo com a sua necessidade. Portanto, temos 360 graus divididos por 24, que corresponde a 15 graus, que, nesse caso, seria correspondente a 1 hora de cada fuso horário. Vale dizer que o movimento de rotação da Terra é realizado sempre de oeste para leste, onde temos os primeiros raios solares incidindo no planeta sempre no hemisfério leste, região do planeta que é delimitada pelo meridiano de Greenwich, que divide o planeta em dois hemisférios, que são, respectivamente, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ou, se preferirmos, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Vale destacar também que o meridiano de Greenwich, ao delimitar o planeta, ele vai dividir o planeta em 180 longitudes para leste e 180 longitudes para oeste, ou seja, cada hemisfério possui 180 graus de longitude. Vale dizer que o fuso horário ele é delimitado a partir do horário oficial, tendo como referência o meridiano de Greenwich, que recebe esse nome, evidentemente, a partir do Observatório de Greenwich, que fica na cidade de Londres, que seria o horário oficial entre os países do mundo. Portanto, quando queremos saber o horário simultâneo de uma região, tendo como base o meridiano de Greenwich, sempre o hemisfério leste terá as horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich, enquanto o hemisfério oeste terá as horas reduzidas em relação ao mesmo meridiano. Então, digamos que numa hipótese estejamos no hemisfério ocidental ou a oeste de Greenwich, na longitude 45 graus, por exemplo, como o horário de Brasília, digamos que neste exato momento sejam 8 horas da manhã, eu tenho como saber que horas seriam simultaneamente, ou seja, neste exato momento, por exemplo, na cidade de Paris, em aproximadamente 15 graus de longitude leste. Então, como eu realizaria essa conversão, esse cálculo? Eu teria que andar cada casa, cada fuso horário, melhor dizendo, para leste, ou seja, adiantando a hora em relação à longitude que eu me encontro. Então, se na longitude 45 graus oeste são, neste exato momento, 8 horas, na longitude 15 graus eu vou contar cada fuso horário 1 hora. Portanto, 9, 10, 11, neste exato momento seriam 12 horas na longitude 15 graus. Por exemplo, se eu fizesse o oposto, eu estou na longitude 45 graus ainda e quero saber, por exemplo, que horas seriam na longitude 90 graus oeste. Como eu faria neste caso? Eu faria o mesmo procedimento, porém reduzindo o horário em relação à longitude que eu me encontro. Então, digamos que na longitude 45 graus oeste são, neste exato momento, 8 horas, eu vou reduzir esse horário sempre contando cada fuso horário menos 1 hora. Então, 8 horas, 7 horas, 6 horas, neste exato momento seriam 5 horas em qualquer cidade situada, por exemplo, na longitude 90 graus oeste. Vamos supor que ainda nessa situação eu esteja em deslocamento, ou seja, numa viagem de avião que durasse, por exemplo, 8 horas de viagem, saindo da longitude 45 graus, digamos que na cidade de São Paulo, que obedece o horário de Brasília,
e eu vou para Paris, lá na longitude 15 graus leste. Então, temos uma diferença aqui de 4 horas, né, de diferença, perdão. Então, se são 8 horas na longitude 45 graus, neste mesmo momento seriam 12 horas naquela cidade de destino, no caso Paris, 15 graus de longitude leste. Então, eu acrescentaria o tempo de deslocamento ou o tempo de viagem em relação a partida e a chegada. Então, se a viagem durar 8 horas, chegaríamos na cidade de 15 graus leste, né, no horário local desta cidade de destino, às 20 horas, porque eu acrescentaria as 8 horas de viagem em relação ao deslocamento, mais a diferença de horário simultaneamente entre as cidades, ok? Ainda nesta mesma situação, se eu me deslocasse da longitude 45 graus oeste para a longitude 90 graus oeste, eu faria o mesmo processo, porém reduzindo a diferença, porque toda a longitude a oeste ela está mais atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Então temos aqui uma diferença de 3 horas. Se são 8 horas da manhã na longitude 45 graus, no mesmo momento seriam, na longitude 90 graus, 5 horas da manhã. Feita essa conversão, eu acrescentaria o tempo de deslocamento da viagem, tendo a mesma duração, por exemplo, de 8 horas. Então, chegaria na cidade de destino, né, na longitude 90 graus, somando o tempo de deslocamento, neste caso, às mesmas 8 horas, eu chegaria no horário local às 13 horas, né, a 1 hora da tarde, na longitude 90 graus, ok? Quem gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.